Oi, Bia! Olha a gente aqui de novo com mais um episódio do Videocast com a palavra você. Ah, coisa boa, né, Ale? Um super convidado, uma, uma pessoa, um especialista que vai tirar várias dúvidas nossas sobre saúde. Ele é fera mesmo, é um cara estudioso, comprometido com aquilo que faz, que vai tirar um tanto de dúvida nossa, principalmente aquela que assombra todo mundo. Como é que a gente faz para perder aqueles 3 quilinhos? Com a gente hoje o nutrólogo Arthur Rocha. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur. É um prazer ter você aqui com a gente. Um prazer, doutor Arthur. Que bom, um prazer recebê-lo. Tô cheia de perguntas, minha cabeça, Bia, já tá Estamos. assim. Que bom, né? Vamos Falei ter muito assim, assunto hoje, até né? brinquei aqui antes da gente começar esse bate-papo. Eu falei assim: hoje eu vou tirar minhas dúvidas. E acredito que é a dúvida de muita gente que está nos escutando Certeza. também. Vamos lá, vai ser um prazer. Doutor Arthur, o que levou um médico cardiologista a se apaixonar pela nutrologia? Bom, quando eu fiz faculdade, não existia nutrologia ainda. E aí a matéria que eu achava que era mais completa do ponto de vista de análise clínica era cardiologia. Que realmente me deu um embasamento muito bom, né? Fez a minha base ficar muito sólida. Só que eu queria mais. E comecei a procurar uma área em que eu me sentisse à vontade, que tivesse a ver comigo. Porque tem disso, né, Alessandra? A gente não pode escolher uma coisa somente pensando em mercado, na parte financeira. A gente tem que gostar de fazer aquilo. E fui procurar alguma coisa relacionada à parte esportiva, né? Que eu sempre gostei muito, desde pequeno. Você era atleta? Conta pra gente. A gente quer conhecer. Atleta é uma palavra forte. Sempre foi uma pessoa que praticou esportes. É o atleta de fim de semana, né? Não, mas Sempre. fazia aquela aula de natação que a mãe Fazia leva, uma natação, luta. muito futebol, fazia luta, handball, vôlei de areia, jogava de tudo. Eu vivia dentro de campo e de quadra. Nós sempre preocupados também com o bem-estar, com a saúde. Sempre. Eu estudava pela manhã e à tarde o pessoal às vezes ia, sei lá, fazer bagunça, jogava videogame, eu ia para os campos da vida. Como toda criança e adolescente deveria ser, sim, na sim. verdade, né? Minha mãe cansou de me buscar nesses campos para voltar para casa. Que coisa Porque boa. anoitecia, Bia, eu não queria voltar. Que Eu queria bom. ficar lá. Isso sim é viver intensamente, Sim, a né? infância raiz, né? Exato, que bom. E aí, isso, eu fui procurar uma área que tivesse a ver com isso, né? E dei de cara com a nutrologia, que é uma área muito completa, em que a gente... Isso você já tinha quantos anos de cardiologia? Eu formei em 2007, terminei cardiologia em 2012 e fui para nutrologia em 2016 que eu comecei. Então, 4 anos de cardiologia. Já tinha uma experiência boa, já tinha uma cartela de pacientes boa já atendi numa clínica legal e senti a necessidade de dar o pulo e me aprofundar mais. E o interessante da nutrologia é que ela entra em várias áreas. A nutrologia entra na área de dermatologia, entra na área de gastroenterologia, ela participa da área de oncologia, de endocrinologia e por aí vai. Então, É bem amplo. é Então, bem amplo, porque quando você fala de alimentação. alimentação, Bi, atividade física, reposição de vitaminas, minerais, reposição de hormônios, Influência você tudo. participa de todas as áreas, você acaba entrando em todas as áreas, né? Com certeza. Então eu abri muito a minha cabeça, resolvi fazer esse curso de nutrologia, que é uma pós-graduação em São Paulo. Depois peguei o título de especialista, que é muito difícil fazer o título, é realmente muito sofrido, mas deu tudo certo e fui me especializando. Cheguei a fazer mais ou menos uns 40 cursos, né, em todas as áreas, se você pensar assim, que tem a ver com nutrologia. É uma formação contínua, né? Contínua. Teve um ano que eu fiz 25 cursos num ano. Que maravilha. Então, assim, praticamente a cada 15 dias eu estava em São Paulo ou no Rio fazendo algum curso relacionado à minha área. E faz toda a diferença. Né? Demais. Porque na faculdade a gente aprende o básico. O básico. E na especialização, você aprende um pouquinho mais. E aí você vai nichando, você vai vendo para qual lado que você quer ir, né? Qual lado que te interessa mais. E aí começa a vir os cursos específicos daquela área que você escolheu, que vão só agregando ainda mais o conhecimento, né? E pegando nessa parte teórica ainda, explica pra gente, porque tem muita gente que não entende qual é a diferença da nutrologia para nutrição. Essa é uma ótima Sim. pergunta, O Ale, até uma papel do pergunta. nutrólogo pro nutricionista. Sim. Vamos lá. Então, o nutrólogo é médico. Antes de mais nada, ele é médico, tá certo? Ele pode atuar passando cardápios alimentares, dietas alimentares? Pode sim, sabe? Só que, como a formação dele é médica, não é voltada tanto para nutrição, na minha opinião, as nutricionistas entendem mais de nutrição, de cardápio, de alimentação do que os próprios médicos.
Então eu preferi trabalhar em conjunto na minha equipe. Eu, como nutrólogo, eu cuido da parte médica, diagnóstico de doenças, tratamentos com medicamentos simples ou controlados, algumas infusões de suplementos naturais que a gente faz direto no músculo, na veia para acelerar o processo, reposição de hormônios. E a nutricionista fica com a parte de cardápios alimentares. Ela estabelece o que é melhor de acordo com o objetivo daquele paciente, observa qual a rotina dele no dia a dia para encaixar o melhor tipo de alimentação, ver possíveis trocas alimentares, né? Porque tem gente que não sabe, não quero comer isso hoje, por que eu troco? Troco pelo quê? Aí a pessoa, a nutricionista ajuda nisso também, com receitas funcionais, né? Principalmente na parte noturna, né? Às vezes a gente chega do trabalho morrendo de fome, fala, pô, o que eu vou comer, né? O que eu faço? O que será que não me faz mal? E aí ela entra com essas receitas funcionais. Essas alimentação inteligente Sim, mesmo, né? Eu acredito que dessa forma, escutando melhor o paciente, ouvindo os objetivos, o estilo de vida, a rotina diária daquele paciente, ela consegue personalizar melhor um cardápio e entregar melhores resultados, né? O senhor falou que trabalha com diversas técnicas, a gente pode dizer, né? Porque soro... Sim, soroterapia, né? Soroterapia. Isso. A soroterapia é uma... Eu tenho dúvidas. O que é exatamente? Vamos lá. Quando você quer repor alguma coisa para alguma pessoa, seja qual tipo de deficiência for, por exemplo, uma deficiência de vitaminas, você pode fazer por mais de uma via. Você pode fazer pela via oral, algumas delas pela via transdérmica, que é a via do creme, outras pela via do implante hormonal e pela via endovenosa ou intramuscular. Então, a soroterapia é quando a gente trata com suplementos naturais, só que fazendo de forma intramuscular ou endovenosa para acelerar o processo, tá certo? A via oral é uma via boa, só que ela tem alguns problemas. Quais os problemas da via oral? Que é a mais consolidada, né? Primeiro, a aderência. Muita gente não consegue tomar os suplementos em médio e longo prazo, né? É engraçado, lá na clínica a gente tem uma experiência assim, quando eu passo algumas fórmulas, normalmente no primeiro mês a pessoa toma bem, está empolgada, né, está animada. No segundo mês, mais ou menos. No terceiro, ela fala, pelo amor de Deus, eu não dou conta de ver esse tanto de cápsulas na minha frente mais. Não é difícil eu ver paciente chegando assim com 30 tipos de cápsulas para tomar todo dia. É complicado, Imagina como né, você no toma isso todo dia a dia. Né? Aderência é ruim. Além de tudo, quando você toma via oral, você tem que torcer para a pessoa absorver bem. Porque tem interação entre os próprios alimentos, próprios suplementos e também com a alimentação. Então não quer dizer que aquilo tudo que você está tomando, consumindo, você vai estar sendo absorvido. Com isso a eficácia cai muito. Certo? Então já depende da pessoa lembrar de tomar certinho, de absorver bem, né? A potência do via oral é mais baixa e como são muitas cápsulas no dia a dia, tem mais risco de dar problemas estomacais, né? De gastrite, refluxo. Então, a via endovenosa ou intramuscular, ela veio para justamente ser uma alternativa. Não quer dizer que todo mundo tenha que fazer isso, tá certo? Isso é uma novidade no mercado ou já existe a soroterapia há Alessandra, bastante tempo? eu trabalho com isso desde 2017. Olha. Mas já tem gente que trabalha com isso já faz 15, 20 anos. Que bacana. Tá? É claro que com o tempo foram se desenvolvendo, né? Quando eu comecei em 2017, a gente não tinha mais do que 40 suplementos de opções de suplementos para a gente colocar no músculo ou na veia. Hoje, seguramente, eu tenho mais de 100 opções. E a partir de quantos anos a pessoa pode fazer a soroterapia? Olha, não tem uma indicação clássica, não tem um corte, a partir de tantos anos. Normalmente, a gente costuma fazer isso em quem é pelo menos adolescente. A gente evita fazer em crianças porque é mais difícil de ficar pegando a veia, é muito fininha, né? A criança chora, tem mais dificuldade. Então, normalmente, a gente já faz em quem é adolescente e pode fazer até qualquer idade, não tem limite. Inclusive, nos pacientes idosos, a soroterapia é ainda mais eficaz. Porque o idoso ele tem mais dificuldade na absorção de alimentos. As próprias vilosidades do intestino, elas vão diminuindo. Então, o idoso vai absorvendo cada vez menos pela via oral. Daí, a via intramuscular ou endovenosa é uma alternativa muito boa para dar resultados melhores. Deixa eu perguntar uma coisa. E assim, os resultados, a pessoa logo nota um bem-estar? Como é que funciona? Normalmente, ela é mais eficaz, só que tem que ter uma constância maior, tá, Bia? Na clínica, a gente trabalha com protocolos de 10 sessões. Eu vejo algumas pessoas fazendo por aí 2, 3, 4 sessões. Sinceramente, com raras exceções, não costuma dar um bom resultado. Porque a gente precisa que os suplementos acumulem no corpo.
E com 2, 3, 4 sessões, ele não deu tempo de acumular ainda, E entendeu? também eu imagino que com o estilo, a pessoa também tem que mudar o estilo de vida. Claro, sabe? é todo o pacote, né? Nós estamos falando de Milagre não existe. Quem me Não, com dera. certeza. Quem me dera. Deus queria milagre. Quem me dera. É uma das opções, né? E claro, é uma peça do quebra-cabeças, né? Eu brinco que para a gente tratar bem uma pessoa, a gente tem que montar um quebra-cabeça. Colocar cada pecinha em seu devido lugar, né? A parte de reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes é uma das peças. Aham. Todas as outras também têm que ser colocadas. A parte da alimentação saudável, atividade física regular, regulação do sono, melhora de estresse e ansiedade, reposição de hormônios quando houver deficiência, melhora da microbiota intestinal e por aí vai, né? Então, cada paciente a gente tem que procurar quais são aquelas pecinhas que estão faltando e colocar cada uma delas no seu devido lugar. Doutor Arthur, você falou que quando você forma ainda não tinha a especialidade na nutrologia na sua faculdade. Sim. E ela é nova ou ela já é mais antiga? Ela já existe há um tempo? A nutrologia já é uma especialidade antiga, bem consolidada, só que eu não sei te responder o porquê várias universidades do nosso país não têm essa cadeira de nutrologia, que é tão importante. Como eu falei, ela é uma especialidade que entra em todas as áreas. Todas as pessoas precisam de ter uma alimentação saudável, uma atividade física regular, um sono de qualidade, hormônios em dia, níveis de vitaminas normais, de minerais normais. Então, toda especialidade É a base de tudo, né? pra ter uma das saúde. bases, é para ter saúde de uma forma geral. Eu acho que a medicina, com o tempo, ela foi se tornando muito alopática. Então, você tem uma infecção, toma aqui um antibiótico. Bia, Alessandro, você tem uma inflamação, toma aqui um anti-inflamatório. Não trata o todo, Mas né? quem trata o todo, sabe? Quem vai fazer a parte de prevenção? Isso. Então, eu acho que a nutrologia ela vem para isso, ela vem para ajudar nessa parte de prevenção, num tratamento global. Não impede que você trate junto com outros profissionais de outras especialidades. E a nutrologia, entende? Mas ela tem o seu papel. E a nutrologia ela pode ser também preventiva e regenerativa. Com certeza, não tenha dúvida. Eu trato doenças instaladas todo santo dia. É claro que não é minha preferência, né, Alessandra? Se eu puder pegar o paciente antes dele desenvolver doença, né, naquele estágio em que é possível a gente tratá-lo de forma mais eficaz e menos sofrida, muito melhor. Agora, se ele já chega com a doença instalada, a gente tem que tratar. E às vezes a gente trata de forma conjunta mesmo. Eu acho que esse negócio da gente especializar demais, a medicina for ficando muito segmentada. Por um lado é bom, porque a gente tem doenças que precisam de muita especialização mesmo, né? Mas por outro, muitas vezes a gente esquece de tratar o paciente como um todo. Você começa a tratar doenças e não doentes. Doutor Arthur, como aquele ditado, há males que vêm para o bem. A pandemia foi um mal que despertou no ser humano, no homem, na mulher, no idoso, na criança, a importância dele se cuidar dessa prevenção para evitar outros males, assim, de procurar um nutrólogo, nutricionista, de preocupar mais em fazer atividade física, com aquilo que come, como é que estão suas vitaminas, porque eu mesmo, muito depois da pandemia, a gente ficou mais atento a isso. Você sentiu essa diferença no seu consultório? Sim, se teve uma coisa boa, né, de legado da pandemia, foi isso, das pessoas se preocuparem mais com a saúde. Porque no auge da pandemia mesmo, o vírus não poupava. Se era pobre, rico, negro, branco, né, homo, heterossexual, pegava todo mundo. Então não importava o tanto de dinheiro que você tinha, né? Então o que as pessoas começaram a perceber é que ela precisava cuidar da saúde. Independente se tinha dinheiro, se não tinha, se tinha condição de vida boa ou ruim, enfim, ela precisava cuidar do seu corpo, porque senão ela ia ter um problema mais sério. Ela poderia ter uma doença mais séria, né? E o que a gente viu acontecer muito na pandemia, as pessoas foram vendo que quem se cuidava melhor, tinha as vitaminas equilibradas, os hormônios em dia, um corpo legal, ela aguentava mais a doença. Tinha um Covid mais leve, internava menos, morria menos, né? Então as pessoas foram entendendo isso. Várias e várias reportagens, estudos provando, né, que pessoas que tinham excesso de peso tiveram mais problemas durante a pandemia, né? Porque o excesso de peso, o excesso de gordura, ele desequilibra muito o corpo da pessoa. A gordura é muito pró-inflamatória, pró-oxidante e leva a diversos tipos de deficiências de vitaminas e hormônios, né? E com isso a pessoa fica mais desequilibrada. Uma pessoa mais desequilibrada, ela não consegue lidar tão bem com a doença séria como era o Covid, né? Ela sofre mais. Uma pessoa normal aguenta mais, tá? Bem equilibradinha, né? Ela sofre menos. E quando essa pessoa que
tinha todos esses desequilíbrios, pegava a doença, internava mais, ela tinha maior mortalidade também. Você imagina um obeso que pega um Covid naquela época, que pega um Covid naquela Tem época. o fator emocional, né? Fator emocional, né, de tudo, toda a regulação do organismo, tudo desequilibrado, ele tinha uma propensão maior a ficar entubado, era mais difícil de sair do tubo, porque não consegue respirar direito, ele ficava mais agarrado no tubo, mais agarrado, maior chance de infecção, mais infecção, maior mortalidade. Então as pessoas foram percebendo isso, nos seus círculos próximos mesmo, sabe? Olha, fulano, ele tinha uma saúde mais desregrada, olha, então ele teve um Covid mais importante. É claro que essa era a regra, né? Existem as exceções, lógico, né? Mas a gente percebeu isso. E com isso as pessoas começaram a se atentar mais para a saúde. Tanto é que na nossa clínica, nós tivemos assim, um boom de pacientes durante a pandemia. Depois, bem no início, teve aquela parte de fechamento, né? Em que várias partes do comércio fecharam, a nossa clínica fechou por 2 semanas. Aí depois, não, eles perceberam que as clínicas médicas tinham que ficar abertas justamente para atender e prevenir essas doenças, né? Liberaram a gente para atender. E a gente viu que o salto na agenda foi muito grande pós-pandemia. E é um legado que vem perdurando até hoje. As pessoas hoje dão mais valor na sua saúde. Tá, eu queria fazer uma pergunta, que você falou de corpo inflamado. Sim. O que é? Hoje em dia a gente escuta muito falando, como desinflamar seu corpo, alimentos que ajudam a desinflamar o corpo. Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Olha, grande parte das doenças crônicas que nós temos no dia a dia é por inflamação, seja de qual tipo for. Existem inflamações de baixo grau, médio grau e alto grau. Ou seja, inflamações mais leves ou mais importantes, vamos falar assim, mais graves, né? Quando é uma inflamação aguda, por exemplo, a Alessandra teve uma artrite. Teve uma junta dela do dedo do pé, ficou inchada, vermelha, doendo muito, por exemplo, uma artrite gotosa, gota, popularmente conhecido como gota. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um anti-inflamatório potente que age rapidamente para melhorar os sintomas dela, para ela voltar a ter qualidade de vida. Isso é diferente da inflamação causada pelo excesso de gordura. A inflamação do excesso de gordura é uma inflamação de baixo grau. Ela não te incomoda no dia a dia. Ela vai te corroendo por dentro. Consumindo. Aos poucos. Ela vai matando a pessoa lentamente. Entendeu? A pessoa fica um pouco disposta. Isso. Aí o que acontece? Quando a pessoa tem excesso de gordura, a gordura começa a produzir algumas substâncias que chamam citocinas inflamatórias, tá? E aí com isso começa a ter desequilíbrios no corpo. E a gordura que a gente vê, às vezes, por exemplo, no abdômen, né, que é uma região muito frequente, ela não está só ali na barriga que a gente está vendo. Ela está no corpo inteiro. E ela começa a infiltrar nos órgãos. Então, quando ela começa a infiltrar nos órgãos, ela destrói lentamente a arquitetura dos órgãos. Ela começa a inflamar mais, prejudicar o funcionamento das células. Com isso, diminui a produção de energia, diminui a produção de hormônios. E isso vai impactando em toda a cadeia da nossa vida. Pegando carona na pergunta da Bia, tem alimentos que são mais, que a gente consome e que nos levam para uma inflamação maior? Você pode falar 3 alimentos, assim, os vilões? São principalmente aqueles que são muito ricos em gordura e açúcar, que é o que todo mundo já sabe. Né? Esses alimentos, eles são mais pró-inflamatórios. Tá? Certo. Aí a gente entra numa seara muito grande, né? Então tem muito açúcar, por exemplo, bolacha recheada, sorvete, biscoitos de forma geral, enlatados, tudo que tem muito doce, normalmente que tem doce tem muita gordura junto também, né? Então tudo isso inflama muito o organismo, aumenta pico de insulina, aumenta pró-inflamatórios em excesso, sim, tá bem? O álcool em excesso, ele aumenta muito a inflamação. O em excesso pro médico? Porque lá em casa tem uma diferença. O que é o em excesso? O que é beber socialmente? Defina, né? Defina. Bom, importante a gente saber, que a gente tem mais de um tipo de tolerância à bebida, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo metaboliza de forma igual o álcool. Tem gente que tolera melhor, não é mesmo? Vocês devem conhecer pessoas que bebem mais e sofrem menos. E já tem gente que não tolera quase nada. Então isso é muito individual. De forma geral, vocês perguntando o que é bebida social, né? Depende do tipo de bebida. Vamos falar, por exemplo, do vinho. No caso da mulher, o ideal é que ela tome no máximo 1 taça de vinho ao dia. Mas é aquela taça que a gente bebe. Então, assim, aquela que a gente coloca no gelo, né? E coloca a bebida se a pessoa gosta de tomar uma taça no jantar, por exemplo, não vai ser isso
que vai prejudicar. Que prejudicar. Olha, É, a Rainha sem dúvida. Elizabeth. Uma taça. Uma taça para você, Bia, ela vai trazer mais benefícios do que malefícios. Porque vai te dar Vamos falar prazer, assim. né? Porque te ajuda a dar prazer, libera endorfina, te relaxa, não é isso? Aquele O vinho quentinho. tem substâncias antioxidantes, como o resveratrol, que é um dos mais potentes que a gente conhece. Então ele acaba sendo antioxidante na prática, entende? Previne doenças cardiovasculares, né? Porque abaixa um pouco a pressão, abaixa um pouco a frequência. Ele relaxa o corpo como Só um não todo, são né? duas garrafas por dia. Aí, uma taça, o grande entendi. problema é que não pode tomar tanto álcool, que aí é o inverso. Ele começa a ter mais problemas inflamatórios e prejudicar a saúde de forma E geral. aquele homem que chega do trabalho e gosta de tomar uma dose de uísque para dar uma relaxada. Isso é saudável? Tá no excesso ou não? Bom, o uísque é uma das bebidas mais potentes, dos destilados mais potentes, né? Não é indicado ficar tomando uísque todo dia, tá certo? O homem tolera um pouco melhor do que a mulher as bebidas. Então, não é o ideal tomar uísque todo dia, tá, Alessandra? E a cervejinha? Bom, a cerveja é um problema, né? E uma solução. Porque a cerveja é uma delícia, né? no A calor. questão é só o quanto você bebe no dia a dia, né? Normalmente a mulher pode tomar até uma long neck por dia e não vai prejudicar a saúde. E o homem pode tomar até 2 long necks ao dia. E no emagrecimento? Porque Atrapalha muito. Sim. Por quê? Primeiro que a cerveja é uma bebida calórica. Uma long neck de cerveja normalmente tem 130 calorias. Ah, mas a Heineken tem menos. Não, tudo mais ou menos a mesma faixa. Se tiver 5 calorias a menos, entende? E você imagina, Bia, as pessoas às vezes tomam 2, 3, 4 no meio de semana. Chega no fim de semana, ela toma 10. Toma. Imagina perder isso durante a atividade física, o tanto que é difícil. Muita gente não tem noção o quanto ela tem que fazer de atividade para perder uma só long neck de cerveja. Então, a pessoa que está em processo de emagrecimento, Sim. durante a semana, então, aquela máxima, né, vamos Segurar o máximo que vamos der. colocar o pé no freio. Se for para tomar uma tacinha de vinho, evitar a cerveja. E no final de semana também... Controlar, com moderação. Também não adianta chegar no final de semana e tomar 15. Aí não vale, né, Bia? Não adianta. E tem que manter também a atividade física, que é outro problema. Sim. Chega fim de semana, a pessoa pensa que o mundo vai acabar, né? Não. Bebe todas. Tranca o A tênis. gente se pensa. pode, que não pode. Não Tranca faz o tênis nada de dentro do atividade guarda-roupa. física. Então tudo que ela comeu e bebeu virou gordura. E muita gente coloca tudo a perder durante a semana, o que ela fez de bom durante a semana, justamente no fim de semana. E aí depois fala que não tá tendo resultado. Deixa eu Aí depois perguntar. a culpa é do médico ainda. A gente falando de emagrecimento, né? E hoje fala-se muito desses medicamentos injetáveis. Sim. As canetinhas. As As canetinhas. canetinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também falasse sobre... Tem o efeito sanfona depois, tem o rebote. Sim. Então vamos lá. As canetinhas são conhecidas como análogos do GLP-1. O que é isso? São substâncias que imitam enzimas produzidas pelo seu próprio intestino. Então elas costumam dar mais saciedade. E com isso ajudam no processo de emagrecimento. Tá? Inicialmente elas não foram desenvolvidas para emagrecimento. Elas foram desenvolvidas para diabetes tipo 2. E depois foram percebendo que, se eu usar a canetinha, eu também tenho uma perda de peso mais considerável, então vamos utilizar para emagrecimento também. Tá? A primeira que surgiu foi a Victoza. Vocês já ouviram falar da Victoza? Já. Depois veio o Saxenda, depois veio o Trulicity, depois veio o Ozempic e por último agora o Mounjaro, que é a tirzepatida, tá? Que é o mais potente de todos eles. Ele já está disponível no Brasil também, esse último medicamento? Não, ele foi aprovado pela Anvisa, mas ele não está disponível no Brasil ainda. Eu tenho pacientes tomando, comprando no exterior já, com bons resultados inclusive. Então o que essa classe de medicamentos faz? Eles imitam essas substâncias produzidas pelo intestino que dão saciedade na pessoa. A pessoa com mais saciedade, ela come menos. Em contrapartida, muita gente deposita todas as suas fichas de emagrecimento num medicamento. Quando, na verdade, é aquilo que eu falei, a gente tem que montar o quebra-cabeças. O medicamento faz bem uma das coisas, que é diminuir a fome. E o restante? E outra coisa, sempre com orientação médica. Claro, claro, porque primeiro para saber se a pessoa precisa, né, Bia? Será que ela realmente precisa de medicamento? Segundo, qual o melhor tipo? Será que o que é bom para você é bom para a Alessandra também? Muito Terceiro, bom. qual a dosagem que você deve começar e até onde você pode ir? Quarto, quais os efeitos colaterais que isso pode causar no dia a dia?
Quinta, até quando usar? Vou usar isso pro resto da vida? Uhum. Como é que é? Criar uma E dependência. outra, se eu não vou ter problemas com isso também, sabe? Porque hoje está muito na modinha a pessoa chegar e comprar na farmácia sem receita médica. Então, você Esse tipo de achar, né? medicamento. Porque sumiu das prateleiras. É, né? realmente tá difícil, porque a pessoa está usando tanto que a indústria não está dando conta da demanda, né? E olha que são medicamentos caros, hein? São medicamentos, de forma geral, são medicamentos caros, né? Mas, olha, eu fico impressionada que eu falo que o que mais abre aqui em Goiânia é uma farmácia e uma academia de ginástica. Agora elas estão abrindo até juntas já, né? Já veio o combo. Já veio com... Realmente. E você perguntou sobre a questão se dá dependência ou não, né? Ou efeito rebote. Efeito rebote, né? Normalmente esses medicamentos eles atuam mais a nível intestinal, não a nível central, como eram os medicamentos mais antigos, tá? Então ele não costuma dar uma dependência física, mas dá a dependência psicológica. A pessoa acha que só consegue perder peso se estiver usando ela, e quando na verdade poderia ser de outras formas, né? Com uma reeducação alimentar. Com a reeducação. Eu gosto muito das canetinhas, prescrevo quase que diariamente. Agora elas são uma das peças do quebra-cabeça. Não adianta depositar todas as minhas fichas no Ozempic da vida. Não vai dar um resultado, e se der um resultado, vai ser por curto prazo. Além disso, eu preciso ensinar o paciente como modificar o estilo de vida, melhor tipo de alimentação, um cardápio personalizado, o melhor tipo de atividade física no dia a dia, né, alternando aeróbico e musculação, como ele vai controlar melhor o sono, a ansiedade, o estresse, a microbiota intestinal, repor as vitaminas e a parte hormonal, que é extremamente importante. Gente, o que eu vejo de dificuldade de emagrecimento por deficiências hormonais, não é brincadeira, todo santo dia aparece isso pra mim, sabe? Falando em deficiência hormonal, né, eu tenho 52 anos, eu já estou Nossa, na Bia, você tá menopausa. ótima. Eu imagino que chega... Comprava por 40 fácil, né? Nossa, quando eu falo que os 50, a mulher de 50 hoje é de 40, ou até 30, tá, Bia? Mas aí é muito positiva, né? Ai, meu Deus. A Bia tá super bem, Bia. Mas, Arthur, obrigada. Eu imagino que devem chegar muitas mulheres assim, na menopausa e com relatos, né, de sintomas que atrapalham a vida delas, né? Sim, claro. Às vezes falta de energia, falta de libido, acho que o sono. Ressecamento, né? Nossa, afeta todas as partes da mulher, né? E aí, como é que... como que ela pode melhorar, né? Tá. Nesse sentido. Em Vamos. todos os sentidos, né? Porque atrapalha totalmente. Nem todas as mulheres têm todos esses sintomas, mas algumas têm, né? Claro, claro. Então, normalmente a menopausa ocorre por volta de 50 anos, tá? Que é quando tem uma queda hormonal muito abrupta. No homem essa queda é mais leve, na mulher não, é de uma vez. E cai o estrogênio e a progesterona. Normalmente a testosterona já caiu antes disso. Ela já está baixa desde os 30 e poucos, né? E não foi corrigida. A hora que chega na menopausa, com mais essa queda desses dois hormônios, aí que a situação vira uma tragédia. Então a mulher costuma ter vários tipos de sintomas. Os calorões, que muita gente conhece, né? Não são todas as mulheres que sentem. Cerca de apenas 40% das mulheres que entram na menopausa sentem calorões. Agora, normalmente elas sentem outros sintomas e muitas vezes não conseguem relacionar a menopausa. Tá? Quais são esses sintomas principais? O ideal é a mulher começar a se preparar para a menopausa com 30, que você disse aí? Não, com 30 ela pode ter outros tipos de deficiência. Por exemplo, tá. é muito comum a gente ver deficiência de testosterona a partir dos 30 anos de idade. Agora, de estrogênio e progesterona é mais comum mesmo por volta dos 50 anos de idade. E essa deficiência de testosterona numa mulher de 30, quais os sintomas que ela começa a perceber quando ela está com essa deficiência? Antes de fazer o exame de procurar um nutrólogo. Sim. Normalmente, o que costuma acontecer? A disposição começa a cair, às vezes do ponto de vista físico e mental, a performance no dia a dia. É aquela mulher que se sente sempre cansada, estou exausta, não estou conseguindo realizar mais o que eu já realizei na minha vida. Você está falando de mulheres de 30 De anos? 30, para chegar nos 50. Começa a partir daí, né? Claro que nem todas, né, Bia? Mas Claro. muitas começam aí. Então, com essa indisposição física e mental. Segundo, ela vai tendo mais dificuldade na perda de gordura, que a testosterona é fundamental para a pessoa perder gordura. Já viram tanto que o homem perde gordura mais rápido que a mulher? Não é justo, né? Você faz a mesma dieta, né? A mesma alimentação, o mesmo tipo de atividade física, no mesmo tempo, o homem perde 3 vezes mais peso que você. É verdade. E a Por mulher isso- fica
frustrada, né? E Com razão, né? e normalmente as mulheres são mais aplicadas, né? Se São cuidam muito mais. Por Então- isso que quando eu fui começar meu tratamento, eu saí na frente, só levei meu marido um ano depois. Realmente. Mesmo, Ale. E ele tá indo bem, né, Alessandra? Tá super maravilhoso. bem. Então, começa a cair a disposição, depois ela vai cair no metabolismo, ela não consegue perder gordura com facilidade, é muito difícil de perder gordura com testosterona baixa, é muito difícil de ganhar massa muscular, não consegue uma boa definição, tá? A libido também vai caindo, o desejo sexual vai caindo, e isso vai atrapalhando muitas vezes a vida da mulher no dia a dia, porque a libido não é só parte sexual também, é aquela vontade de viver, de fazer, de realizar, de fazer acontecer, né? Então isso vai caindo na mulher também. Muitas vezes esfria o relacionamento com o seu parceiro ou parceira, enfim, e isso vai gerando outros tipos de problemas, né? A libido vai caindo, a flacidez e a celulite tendem a aumentar quando a mulher tem Nossa deficiência senhora, de tô ficando testosterona. É claro que existem as exceções, mas de forma geral vão aumentando muito esses sintomas na mulher, tá? E outros sintomas que às vezes aparecem, mas menos frequentes, como por exemplo, dores pelo corpo, alterações de sono, que mais? No dia a dia, performance cerebral, então aquela pessoa que não consegue... Irritabilidade, entendeu? Essas coisas podem acontecer também. Isso vai dos 30 aos 40 até chegar na menopausa. Normalmente começa por volta dos 30, né? Tanto é que a mulher sente isso, né? Mulher com 20 e poucos anos, normalmente ela tá toda durinha, não tá? Toda bonitinha, tá tudo levantada, tem energia boa, a libido tá lá em cima, tá tudo Animada, lindo. brilhando. A pele brilhando, Animada. tudo lindo. Começa 30 anos, ela já começa a ver uma queda. Começa 40, a queda vai se pronunciando, começa 50, meu Deus do céu. Né? Essa é a mulher que não despenca. frequenta um bom nutrólogo. Mas, doutor, toda mulher precisa fazer reposição? A partir dos 50 anos, todas as mulheres deveriam fazer, tá? Nem todas podem. Isso também. Nem todas podem, Sim. mas todas deveriam fazer. Porque a gente não está falando só de estética, né, amigo? A gente está falando de saúde mesmo, de qualidade de vida, saúde física e mental. Porque as deficiências hormonais também levam a transtornos mentais, especialmente a depressão. E esse tratamento está disponível na rede pública também? A mulher que não tem condições, ela pode procurar o SUS através de um ginecologista? Tem nutrologia na rede pública? Alessandra, não que eu saiba, sinceramente, não é frequente. Pode até ter em hospitais terciários, né? Hospitais maiores que resolvem problemas mais específicos, né? Que pegam mais dinheiro do governo federal, mas no dia a dia a gente não vê a especialidade disponível. Um ginecologista que tem na rede pública, ele é um consegue profissional auxiliar? capacitado, com certeza, sabe? Ele vai conseguir indicar bem. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo pegar os medicamentos mesmo, a reposição hormonal de fato pelo SUS. É caro? Olha, depende. Se a gente estiver falando de reposição dos mais antigos, que são hormônios sintéticos, são mais baratos. Agora, dos bioidênticos, né, que são Desculpa, mais... qual o nome? Sintéticos e bioidênticos. O que é sintético? É um medicamento artificial. Não é a mesma molécula do seu corpo. Então, é uma molécula transformada. Normalmente, isso costuma dar mais efeito colateral em médio e longo prazo. Então, com o tempo, a medicina foi evoluindo e começaram a desenvolver já hormônios bioidênticos. O que são bioidênticos? São hormônios que têm as moléculas iguais às que você tem no corpo. Entende? Então, com isso, o corpo reconhece melhor e os efeitos colaterais são menores. Por isso que a gente fica muito à vontade para fazer reposição com hormônios bioidênticos. E eles são um pouco mais caros. Não tem jeito por conta da tecnologia envolvida, né, E Bia? eu imagino que para cada mulher também é uma prescrição, né? Em relação uma à parte dosagem. de hormonal, tem algumas variações, tá? Se é sintético ou bioidêntico, não é só o hormônio que a gente está falando, né? São pelo menos 3 que a gente está falando. Então, cada um tem sua via. Tem a via oral, tem a via transdérmica, tem a via dos implantes hormonais, tem a via até de injeções, que não é uma via muito boa, mas existe. Então, depende. Cada mulher é de um jeito. Sempre que ela pode, a gente tenta fazer do tipo bioidêntico, que é mais natural, em doses pequenas, tá? Através dos implantes hormonais, para a pessoa conseguir ver mais efeitos. Então, aquela mulher que hoje está sofrendo com a menopausa, que acha que, ai meu Deus, eu não durmo, eu não tenho libido, eu tenho esse calor horroroso, tem solução. Tem muita. Ela às vezes não sabe quem procurar, como procurar, não sabe os sintomas que podem desencadear, né? Mas quando ela se atenta para isso e procura, normalmente a melhora é muito grande. E é rápido. É rápida e é fácil de fazer. Que bacana. Não é uma coisa difícil, sabe? Que tem que fosforilar demais.
Basta a pessoa ter, claro, uma especialidade reconhecida, um conhecimento médico, com exames de sangue simples, a gente consegue diagnosticar se ela precisa de reposição ou não. Eu não preciso mandar um exame para fazer nos Estados Unidos. Não, exames feitos nos laboratórios aqui de Goiânia, que são muito bons por sinal, de sangue simples, são baratos esses exames, a gente já consegue saber se ela precisa de fazer a reposição. Que maravilha. Bia. Tá fácil. Deixa eu Tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte, né? Tem muita lenha para queimar ainda. Uma curiosidade, o que é esse símbolo que você tá no paletó? Nossa, Lívia, nem devia dar esse símbolo. Esse símbolo aqui era do Esse Place, eu deixei no meu... Outubro Rosa, Outubro Rosa e Novembro Azul. Eu deixei lá no... Mas pode usar com ele o ano inteiro, porque a prevenção tem que ser feita todos os meses, Deixei por no homens armário, e peguei e mulheres. esqueci de tirar. Ele saiu... Não tem problema também. Não, um médico tem que andar com isso sempre, imagina. Eu acho que o autocuidado, ele é importante, É isso aí. não é só Outubro no Rosa, mês, Novembro não. Azul. A gente colocou esse Ficou broche lá lindo. Eu na achei equipe inteira lindo, da né? sala. Ficou lindo. Doutor Arthur, eu queria que você explicasse, esclarecesse, porque mesmo eu usando, eu tenho dúvidas. Sim. Quais são as vias, quais são os tipos que a mulher, ou o homem também, porque a gente está falando de reposição, parecendo que isso é indicado, o chip só para mulher, não. Tem muito homem aí Faz uso também. do chip Precisa. e de outros tipos de maneira. Eu queria que você explicasse, tanto para o homem quanto para a mulher, como que ele pode fazer essa reposição. Quais Sim. são os meios? Então vamos lá. Primeira coisa é a gente tentar diagnosticar quais os hormônios que estão em deficiência, ver se a pessoa realmente tem a necessidade de fazer a reposição. Quando ela tiver a necessidade, a gente vai repor sempre tentando do tipo bioidêntico, que é mais natural, um pouco mais caro, mas que dá um resultado melhor, com menos efeitos colaterais, e na menor dose possível para ter bons efeitos e evitar efeitos negativos. Tá? Então a gente não sai passando doses altas de hormônio, porque isso pode levar a mais problemas do que soluções, tá certo? Tem gente exagerando? Alessandra, meu Deus. Tem gente muito maluca. Não tem bala. Mas né? gente médica, gente paciente, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Às vezes profissional que, enfim, não especializou tanto, ou não sabe os riscos, né? Tem muita gente nova entrando no mercado, porque é uma área muito interessante, né? E acaba não sabendo de todos os riscos que aquilo pode causar. E tem não médicos atuando nessa área, doutor Arthur? Olha, não deveria ter, mas tem. Eu gosto de perguntar isso, porque a gente vê em algum... É proibido, né? Essa é uma área muito séria, né? Muito levada a sério a parte de reposição hormonal. Ela pode trazer muitos prejuízos para a pessoa. Esses dias mesmo um dentista foi preso. Essa semana, vocês viram? Vi. Um dentista foi preso porque ele estava dando curso de reposição hormonal. Que não tem nada a ver com odontologia, né? Eu acredito que até mesmo os odontólogos sérios abominam esse tipo de prescrição, né? Bom, então, primeira coisa é ver se o paciente precisa da reposição, tentar colocar sempre na menor dose possível, do tipo bioidêntico, tá? A gente pode passar esses hormônios via oral, alguns têm via oral, outros não, via transdérmica, que é a via de cremes, via de injeções intramusculares ou mesmo a via dos implantes hormonais, tá? Cada um tem seus prós e contras. A via oral, ela depende da pessoa lembrar de tomar, depende de absorver bem ou não, e a potência é um pouco mais baixa, tá? E o resultado também mais lento. Além do que, a maioria dos hormônios bioidênticos não estão disponíveis na forma via oral. A progesterona é o único que está, tá? A gente prescreve ela bioidêntica, o restante não tem bioidêntico via oral. Então a gente tem que partir para o lado dos cremes ou mesmo dos implantes. Cremes, né? Muito usado. A via dos cremes é uma via boa, é uma via segura, no entanto ela é pouco eficaz, tá? Porque depende primeiro da aderência, de lembrar de passar, de absorver bem ou não. E normalmente quando a gente passa um creminho na pele, ele tem que ir traspassando as camadas até chegar no vaso sanguíneo, para o sangue levar para as células. Só que aqui tem muitas camadas até ele chegar no vaso sanguíneo e ele vai se perdendo na passagem de uma camada para outra. Vai perdendo a potência. Então, na hora que chega no sangue, a potência está muito baixa e por isso o resultado é inferior. O injetável depende do tipo, tá? Normalmente a gente procura não fazer. Por quê, Bia? Porque o injetável ele dá pico muito alto. Ele dá um pico muito alto e cai muito rápido. Então, normalmente, quando a pessoa faz a reposição assim, dentro de 2, 3 dias ela está vendo um resultado ótimo e dentro de uma semana, os hormônios estão lá embaixo de novo. Então, isso não é o jeito que o nosso corpo funciona. Isso não é natural, não é fisiológico.
Nosso corpo não funciona com bombas de hormônios repentinas no Esses corpo, picos, né? vai lá em cima esse pico e cai de uma vez. Ele funciona com pequenas doses de liberação lenta, prolongada, entende? Nem sempre a mesma dosagem liberada todo dia, Precisa mas de uma uma média, uma variação muito menor. contínua. Contínuo. É por isso que o implante hormonal ele faz tanto sucesso, porque ele promove uma liberação mais lenta, contínua, sem tantas variações. Ele não sobe demais os hormônios e não cai demais também. Ele fica num nível mais fisiológico, mais constante ao longo do E tempo. a pessoa, ela usa por um determinado tempo, depois ela pode tomar alta desses hormônios, assim, de parar o tratamento, só porque... Sim, depende do que causou a deficiência hormonal, Aham. tá, Bia? Então vamos falar, por exemplo, de uma mulher de 25 anos que está com uma deficiência de um hormônio da tireoide. Por uma tireoidite que seja episódica, que a gente fala, aguda. Logo que passar esse episódio, nós não vamos precisar ficar repondo o hormônio tireoidiano mais, tá certo? A não ser que ela tenha um hipotireoidismo crônico, que a gente chama, por exemplo, de Hashimoto. Aí a gente vai ter que ficar repondo o resto da vida. Outro exemplo, a mulher que está com 35 anos, a testosterona está baixa. Às vezes está baixa pelo quê? Pelo estilo de vida que ela tem. Às vezes ela tem uma genética boa, a idade de 35 anos, a mulher é jovem ainda, mas ela está dormindo mal, trabalhando demais, comendo mal, a testosterona cai. Já se ela começa a normalizar tudo isso, a testosterona tende a reagir. Outro exemplo é da mulher após menopausa. Entrou na menopausa, não tem jeito. A mulher não vai produzir mais estrogênio e progesterona. Então essa provavelmente vai ser uma reposição em mais longo prazo. Então depende de qual hormônio a gente está falando, de qual a faixa etária da pessoa e principalmente qual foi a causa daquela deficiência hormonal. Maravilhoso. Eu queria perguntar uma coisa que ficou de fora. O que é o chip da beleza? Vamos lá. Primeiro, não tem nada de chip, tá? Ele pegou esse apelido, mas ele não tem, não é um chip, é tipo um comprimido mesmo, tá? Se você vê, parece um comprimido, é um implante que a gente chama. Na forma de implantes tem vários tipos, eu tenho mais de 30 tipos de implantes, tá? Eu tenho implantes para diabetes, por exemplo, para cabelo, para impotência sexual masculina, anabolizantes em forma de implante, que eu não gosto, né, não prescrevo, mas existe, por exemplo, a oxandrolona. Tem os hormônios sintéticos, que é o implante que eu coloco e tem que retirar, também não trabalho. E tem os implantes bioidênticos, que são mais naturais, dão mais resultados com menos efeitos colaterais. Esse a gente coloca no corpo e ele vai sendo absorvido, tá? Voltando à sua pergunta, o chip da beleza é o gestrinona. A gestrinona é uma substância que é anticoncepcional. Então ela foi muito utilizada no passado e depois voltou à modinha na forma de implante hormonal, tá? Ela é indicada para aquela mulher que tem endometriose excessiva, que tem muita cólica, muita TPM, muito sangramento, um sangramento irregular, né? A gestrinona costuma melhorar tudo isso. Paralelamente, as pessoas foram percebendo que ela ajuda muito na definição muscular. Ajuda na perda de gordura, ajuda na flacidez, na libido, na disposição e começaram a utilizá-la somente como fins estéticos, o que atualmente, inclusive, é proibido. É uma substância que ela é polêmica, porque quando a mulher dá certo com ela, Bia, ela é ótima, dá muito resultado. Agora, quando dá errado também, sai de baixo. Ela pode dar problemas como pele oleosa, acne, queda de cabelo, inchaço em algumas mulheres. Eu, particularmente, não costumo indicar o implante de gestrinona, que é o chip da beleza. Não gosto muito, justamente porque não é sustentável em médio e longo prazo. Ele costuma dar mais efeitos colaterais. Então, no meu dia a dia, eu procuro evitar de indicar a gestrinona. Ao contrário, eu costumo tirar as pacientes de ideia. Porque muitas chegam querendo, né, a forma mágica, a solução rápida, né? Você fala não para os Eu pacientes falei, também, nossa, né? gestrinona então, muitas chegam querendo vir para colocar o chip da beleza. Porque a amiga tá usando, ela ouviu falar que a atriz tal colocou, Então, isso, né? justamente, influência de outras pessoas, influência da mídia, e ele dá muito resultado. Só que é a hora de eu falar para ela, calma, não A é gente pode resolver de outras formas, formas. não é essas mil maravilhas que você está pensando. Ela realmente pode ajudar muitas mulheres, mas por outro lado, se a gente não souber utilizar, ou se o seu corpo não for muito bom para receber a gestrinona, ele pode ter mais efeitos colaterais. Então, que tal a gente colocar um outro que tem uma potência um pouco mais baixa, mas que dá um efeito quase tão bom quanto, com muito menos efeitos colaterais? Então, a maioria costuma me ouvir. Que bom. Eu tenho uma linha mais leve, mais conservadora. A Sandra conhece, né, Sandra? Quando você começou a falar, eu falei, ué, por que ele não passou isso pra mim? Então, só para finalizar, os pilares, então, de uma vida longeva, de uma vida saudável. Sim, vamos lá. Então,
Os principais pilares. Primeira coisa, uma alimentação equilibrada. Não que você não possa de forma alguma comer seu chocolate, Tomar seu vinho. Comer sua pizza no fim de semana, no domingo com a família, né? Não é isso, gente. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. Então, cuidar cerca de 90% do seu tempo para você poder escapar seus 10% sem prejudicar a sua saúde e a sua estética, né? Eu mesmo não sou santo, eu como às vezes um sanduíche, uma pizza, mas eu cuido 90%. Então, isso não me atrapalha no meu dia a dia, certo? Então, é uma alimentação mais natural possível, né? Sempre com aquela máxima de descasque mais e desembale menos, né? Segundo, fazer atividade física é imprescindível, mesclando atividade aeróbica com musculação. Tem muita gente que só faz um ou só faz outro. Não dá certo. Isso não é o mais indicado. Você precisa mesclar as duas atividades. E dentro dessa atividade aeróbica entra muita coisa, né? Tudo que cansa o coração. Então é corrida, é natação, é luta, dança, é tênis, é o beach tênis, que está na moda, né? E é super legal. E é super legal. Então tem muita coisa que você pode fazer dentro da aeróbica, mas não pode esquecer de fazer a musculação. Porque a pessoa que não faz musculação, ela vai perdendo músculo com o tempo. E músculo traz vida, traz longevidade. O músculo, ele capta a glicose. Então a pessoa que tem mais músculo, ela tem menos diabetes. A pessoa que tem mais músculo tem menos câncer, tem menos osteoporose, porque ela pressiona o osso pressiona o músculo de volta na força de reação e fica mais forte. É relacionado com doenças como Alzheimer, né? Alzheimer também, doenças mentais, e Alzheimer é uma das mais estudadas. Então, quem tem mais músculo, ele vive mais, com mais qualidade de vida. E vive melhor. E por mais tempo, né? Então, isso é muito importante. É por isso que a gente tem que mesclar atividades aeróbicas com musculação, tá? Além disso, Bia, a gente tem que procurar controlar estresse e ansiedade. O dia a dia da maioria das pessoas é muito corrido, são muitos compromissos no dia a dia, e isso acaba estressando, muita gente descansa pouco, né? Então a gente precisa tentar controlar isso, sempre que possível da forma mais natural, né? Com atividade física, que ajuda demais, muito, principalmente se for um esporte que você gosta, vai te ajudar a quebrar essa ansiedade, esse estresse. A gente pode entrar com alguns suplementos naturais, que ajudam muito nisso, tá? E quando não dá, em alguns momentos, alguns medicamentos até mesmo controlados para te ajudar nisso. Terceiro fator, um sono de qualidade. Um sono é imprescindível, porque o sono ele regula toda a nossa fisiologia hormonal. Eu sei que depende um pouco da idade, sim, né? Sim. Mas em média é aquela coisa de 8 horas. Em média, de 7 a 8 horas é suficiente para a maioria das pessoas, tá? Existem aquelas pessoas que com pouco sono já se dão muito bem. A gente fala de dormidores curtos, né? Que dorme 5 horas e acorda no outro dia voando, né? Que tá ótimo, né? Que, na minha opinião, são privilegiados, né? Agora, a maioria das pessoas vão precisar de 7 a 8 horas. O sono bom, aquela quantidade de sono boa, é aquela que você acorda descansado. Acorda pronta para o dia seguinte, acorda animado, né? E realmente o seu corpo está bem equilibrado para enfrentar a rotina do dia a dia. Que bom. Enquanto você estava falando aí, eu cresci assistindo Escolinha do Professor Raimundo. E lembrei daquele personagem, o Paulo Maromba, que ele falava: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É isso mesmo, né? Com certeza. Olha. E o quinto pilar também é de manter os hormônios em dia. Tem muita gente com hormônios descontrolados. Os hormônios regulam toda a nossa vida. Regula se você vai estar bem de saúde física, mental, estética, autoestima, sono. Então, se você não tiver os hormônios equilibrados, você vai ter problemas. E isso a gente vê no exame. A gente vê em exame simples. A gente pode ir em qualquer... Pode, obviamente, no nutrólogo, tem outros com profissionais que sabem lidar bem com isso, sabe? Mas quando você regula os hormônios, tudo tende a ficar mais fácil. Eu vejo tanta gente sofrendo, né, por N motivos, por conta de, às vezes, uma simples deficiência hormonal, que seria facilmente corrigida em consultório. E está sofrendo, está nem sabendo, né? Então, tem que fazer o check-up hormonal bem feito, não adianta dosar também 1, 2 hormônios, tem que dosar vários. Normalmente eu doso mais de 10, para saber como que está o equilíbrio hormonal. Equilíbrio hormonal é como se fosse uma sinfonia. Tem que estar tudo tocando certinho, na mesma melodia, né, com alguns instrumentos entrando em algum momento e saindo em outros, para a orquestra ficar bem afinada. E para a pessoa ficar bem de saúde, ficar feliz, ficar disposta, ter uma vida melhor, com mais qualidade e viver mais, né? Quem que não quer isso, né, Bia? Exatamente. Todo mundo quer. Olha, muito obrigada, papo super gostoso. Eu adorei. Eu tô aqui, como eu disse, tem perguntas. Continuar assim, né? Não, com certeza nós vamos continuar. Já fica feito o convite para o senhor voltar, acompanhar aqui com a gente
o podcast com a Vamos palavra você. Uhum. Vai ser um prazer recebê-lo sempre. Eu que Muito agradeço obrigada, pelo convite, gente. viu? Vocês são duas profissionais Obrigada. fantásticas que eu admiro muito. Que bom. Muito obrigado mesmo. Viu? E a gente termina aqui agora mais um episódio do Com a Palavra Você, com Bia Taan e Alessandra Câmara, e hoje recebendo o médico nutrólogo Arthur Rocha. Até a próxima.